No início da era cristã, a Eurásia cedia dois grandes impérios letrados, detentores de robusta filosofia e avançada técnica, Roma e China, situados respectivamente no extremo ocidente e no extremo oriente do grande continente. Porém, nem os chineses tinham noção clara das características do Império Romano, nem Roma sabia da China mais do que dados esparsos, imprecisos, em grande parte equivocados. Embora a moeda romana estivesse presente naquelas terras tão distantes e a seda chinesa fosse disseminada na sede latina, não havia contatos diretos entre os fortes governos dos imperadores de um e outro. Marco Polo traria notícias da China no século XIII, então sob domínio dos mongóis. Seu relato tem muito de fantasia, pouco de esclarecimento. Zheng He, entre 1405 e 1433, espalharia a cultura chinesa pelas costas do Oceano Índico, deixando marcas que seriam vistas na Índia pelas primeiras expedições portuguesas. Da palavra Sina, do sânscrito, chegou-se a forma China, batismo português, ao país então habitado por mais de 100 milhões de almas, o dobro da soma da Europa Ocidental. Se os comerciantes chineses de Malaca foram aliados na conquista da cidade ao sultão, a relação direta Portugal-China prometia muito. Eles guiam Jorge Álvares ao litoral de Cantão, sede de próspera província comercial num tempo em que Pequim, sob a dinastia Ming, restringia o contato com o exterior. O ano é 1513. A China anseia e teme ao mesmo tempo o visitante, pois tinha notícias dos métodos das conquistas de Afonso de Albuquerque, tão violentos quanto eficazes. Tinha ainda atávicas reservas em relação aos vizinhos. Mesmo nos períodos de abertura, não se estabeleceram relações entre iguais. Marcar a diferença ao estrangeiro era constitutivo do ser chinês. No dualismo do Tao e de Confúcio, o outro é seu oposto, com quem se pode conviver, mantida a distância e a diferença. O português era diferente. Ninguém na Europa traduzia melhor o monismo, vindo tanto da filosofia e da prática da Roma Antiga quanto do cristianismo. Somos todos gentios, mesmo se as circunstâncias do início do século XVI favorecessem uma portugalidade presunçosa. No messianismo de Dom Manuel I, quem aceitasse o batismo perdia imediatamente a condição de outro. Entre 1513 e 1517, houve apenas comércio, mais lucrativo para Portugal, que trazia especiarias da Insulíndia, recebendo seda e porcelana em troca, um negócio da China. Tomé Pires chega então como enviado oficial do rei, é retido em Cantão até 1520, à espera de uma autorização para seguir viagem, inicialmente até Nanquim, depois a Pequim, a capital do também chamado Celeste Império. Pires e seus homens causaram boa impressão no jovem imperador Zhengde, mas uma sucessão azarada de acontecimentos pôs tudo a perder. Enquanto a comitiva de Manuel I aguardava em Pequim a oportunidade de reencontrar Zhengde, chegam notícias de abusos cometidos pelo capitão Simão de Andrade em Cantão, desacatando costumes nacionais e autoridades locais. Chega também um emissário do deposto sultão de Malaca, antes estado tributário da China, falando horrores dos europeus. Tudo piora com a precoce morte do imperador, o que deixa as decisões nas mãos da alta administração pública, corporativista e especialmente xenófoba. Tomé Pires é mandado de volta a Cantão, em que é preso. Seguem-se curtas batalhas navais entre forças de China e Portugal. É proibida a presença lusa nas costas do Império. Nas 2 décadas seguintes, o comércio é clandestino, seguindo vivo por conta da resiliência e dos ardis dos mercadores portugueses. Somente quando passam a pagar pelas mercadorias chinesas com prata, os portugueses são readmitidos formalmente em Cantão e adjacências. Em 1557, a licença inclui a permissão para um estabelecimento comercial permanente em Macau, mantida sob domínio português dali até 1999. A propósito, a dependência de prata
enfraqueceria pouco a pouco a China e sua pesada burocracia. Mas essa é outra história. Como fizera da Índia e da Insulíndia, Portugal revelava a verdadeira China ao mundo, o extremo oriente ao extremo ocidente, unindo as pontas do grande continente.